HEScast, o podcast do Hospital Estadual Sumaré, por uma saúde mais segura. Olá, ouvinte do HES, eu sou a Joyce, gerente de enfermagem do Hospital Estadual Sumaré. A OMS convoca todos que prestam assistência à saúde a pensar na sua prática e buscar uma assistência mais segura. Lembrando que segurança é um tópico sempre relevante. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de reduzir risco de danos desnecessários relacionados aos cuidados à saúde para o mínimo aceitável. Não é coisa fácil, né, ouvinte? Então vamos lá. A intenção desse podcast e dessa série é trazer você para essa realidade e para essa relevância de assunto. A incidência mundial conta pra gente que 10% do total de internados sofrem um evento adverso durante a internação, sendo que 50% desses eventos poderiam ser evitáveis. É isso que mais pode e deve chocar a gente enquanto profissional da saúde. Essas estatísticas, elas vão variando, tá? Isso depende muito do país, de quanto essas estatísticas, elas são de verdade notificadas ou subnotificadas. E a gente já sabe que no Brasil existe uma grande fragilidade de notificação, entendendo que a gente ainda vive numa estatística bem subnotificada. E olha que ela já nos assusta. A partir de 25 de julho de 2013, foi instituída a RDC 36, ou seja, a segurança do paciente deixou de ser uma opção e se tornou uma obrigatoriedade, se tornou lei. Através da portaria 529 de 1º de abril de 2013, foi instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente. O que é isso, ouvinte? É um programa que traz como prerrogativa algumas práticas essenciais para o serviço de saúde. A primeira delas, ter um núcleo de segurança. Precisamos, dentro das instituições, ter pessoas voltadas para esse fim, olhar para a segurança, para as práticas seguras, para os protocolos de prevenção. Uma outra prática importante que prevê o programa é a instituição de um fluxo de notificação de eventos. Então, desvios podem acontecer, a gente já falou um pouquinho da incidência deles, mas quando acontece, ele precisa ser identificado, notificado, para que possa ocorrer uma tratativa importante. Esses desvios sempre trazem oportunidades de melhoria, e é isso que faz da gente melhores profissionais e das instituições uma melhor prática assistencial. Minimamente, essa RDC traz uma obrigatoriedade de toda a instituição de saúde trabalhar alguns protocolos de segurança. Mas por que eu quero falar um pouquinho da cirurgia segura? Em média, ocorre uma intervenção cirúrgica para cada 25 pessoas vivas, com uma taxa de complicação de 3 a 17%. 7 milhões de pacientes sofrem complicações cirúrgicas anualmente, e o que mais nos choca, ouvinte, sendo que 50% dessas complicações têm um grande potencial de evitabilidade. Quando a gente fala da cirurgia segura, o maior marco deste protocolo e dessa boa prática é o checklist, a conferência nos 3 momentos do período aí perioperatório, que é antes da indução cirúrgica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair de sala. A eficiência dessa estratégia, ou seja, da aplicação do checklist a todos os procedimentos cirúrgicos, chegou a uma diminuição de 36% de complicações. Isso é o que os estudos nos dizem. E reduz, em média, 47% a taxa de mortalidade, sendo reconhecida, então, como uma estratégia extremamente efetiva para garantir a segurança do paciente. Dados a serem checados vão desde a identificação do paciente, o perfil desse paciente, que comorbidade ele traz com ele, tipo de alergia, quais são os riscos cirúrgicos atrelados a esse procedimento, qual que é a adequação de recurso que eu tenho em sala, eu tenho material adequado, eu estou com medicamento disponível, meus equipamentos já foram testados. Então, são amplos os questionamentos que são feitos no checklist para garantir a prática segura e evitar aí o máximo possível as complicações. Você que vive dentro de um centro cirúrgico também não pode se ater só ao checklist. Quando a gente falar de cirurgia segura, todo o processo perioperatório precisa de fato ser repensado. E quando eu digo todo o processo, eu estou falando desde a indicação,
né? Porque a indicação, ela é importante. E o que a gente aprende? Que ela tem que trazer mais benefício do que riscos. Então, quando a gente pensa no processo cirúrgico, a indicação também é algo a ser refletido, ser pensado aí pelo profissional de saúde e ser garantido em relação à segurança. Além da indicação, a gente precisa pensar no preparo pré-operatório, contemplando todos os riscos, né? Os riscos do procedimento e os riscos individuais do paciente, o start de recursos que serão necessários para a segurança desse procedimento, desde uma reserva de hemocomponente até uma reserva de uma unidade crítica, como uma UTI, uma interconsulta com subespecialidade, enfim, são coisas que a gente precisa prever. E aí, quando a gente fala de segurança, a gente fala muito disso, né? De previsão, de prevenção. Monitorar, com certeza, pós, né, o procedimento, qualquer perfil de descompensação que esse paciente possa ter, né? E eu não posso deixar de falar na cirurgia segura uma prática que é evidência A em prevenção de infecção do sítio cirúrgico, que é a prática do antibiótico profilático. Normalmente, essa prática já está inserida na checagem do checklist, justamente por ter sido considerada uma prática de evidência A. Então, ouvinte, você que está dentro do centro cirúrgico, já deu para perceber que o seu trabalho é complexo, né? Complexo, sério e perigoso. Além de garantir um procedimento seguro, você precisa também garantir uma estabilidade desse paciente pós-cirurgia, tentar entender qual tipo de deterioração clínica esse procedimento pode gerar no seu doente, para que você também possa se precaver, prevenir, alinhar e ajudar o seu paciente a se estabilizar pós esse trauma, pós esse momento aí desafiador que é o procedimento cirúrgico. Espero poder contar com vocês em toda a série de HEScast, ou seja, o podcast do HES. Obrigado, ouvinte. Até a próxima.